Marcos 1, 16 a 20. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Nós gostamos de ter opções de escolha. Vivemos numa sociedade de consumo que é caracterizada por isso, em grande parte, pelas escolhas que podemos fazer. O que Jesus fez foi único na tradição judaica, pois naquela época os alunos é que escolhiam os seus mestres, os seus rabis. Não eram os rabis que escolhiam os seus alunos. Aqueles que queriam aprender iam ter com o rabi e diziam-lhe que queriam estudar com ele. Um pouco como hoje ainda, são quase sempre os alunos que escolhem a universidade, por exemplo, em que querem andar, em que querem aprender. Podemos dizer que na sociedade de consumo o consumidor é rei, mas na sociedade de discípulo, Jesus é rei. Ele manda e nós seguimos. Ele chama-nos e nós vamos após ele. Como é que podemos ser discípulos de Jesus, alunos de Jesus? De acordo com este princípio que ele mesmo instituiu, foi ele que chamou os seus alunos, os seus discípulos. Podemos ser alunos, discípulos de Jesus, só se Jesus nos chamar. Podemos ser alunos de Jesus, discípulos de Jesus, só se pelo poder de Deus deixarmos tudo. Podemos ser discípulos, alunos de Jesus, só se pela autoridade do Espírito Santo formos uma bênção para os outros. Vamos ver então neste texto estes três aspectos. Só se Jesus nos chamar, só se pelo poder de Deus deixarmos tudo, só se pela autoridade do Espírito Santo for para sermos uma bênção para os outros. Jesus, ele viu Simão, André, e foi ele que lhes disse, Jesus lhes disse, vinde após mim. E mais à frente ele viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, e logo os chamou. Não somos nós que escolhemos a Jesus, mas ele que nos escolheu a nós. João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos-lo conceda. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus escolhe André, Simão, João, Tiago, e ele chama. Ele nos chama. Jesus é Deus, e como Deus é ele que determina quem o segue. E com uma palavra de autoridade ele chama, não com argumentos ou ameaças. É a chamada de Jesus, a chamada de Deus, que faz com que eles o seguissem. Foi essa chamada que gerou neles desejo, vontade de o seguir. Assim como Jesus disse ao paralítico, para ele andar, ao morto para ressuscitar, ao possuído por espíritos malignos para ser liberto. É a palavra de Jesus, é a chamada de Jesus que tem poder para gerar vida, gerar vontade, fazer de nós seus alunos, seus discípulos. Isto porque nós fomos criados para ouvir a voz do nosso Criador. Mas também só podemos ser discípulos se, pelo poder de Deus, deixarmos tudo para trás. Se conhecer Jesus, amar Jesus, segui-lo, servir Jesus, se tornar a suprema paixão e prioridade da nossa vida. Se tudo o resto tomar o segundo lugar,
Como Jesus disse em Lucas 14, 26, se alguém vier após mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como fazer isto? Ninguém consegue fazer isto se não for pelo poder de Deus. E vemos aqui que eles deixaram seu pai Zebedeu, Pedro, Simão Pedro e André, deixando logo as redes, o seguiram. O poder do comando da voz de Jesus fê-los deixar tudo para trás. Quando Jesus tem autoridade, quando Ele é o Senhor sobre nós vamos deixar tudo. Somos capazes de matar o ídolo, e o grande ídolo é o eu, é o ego. Isto é, somos capazes de nos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir Jesus. Fomos criados para ouvir a voz do nosso Criador, mas também fomos criados para obedecer ao nosso Criador, para o seguir, e não na nossa capacidade, não tentando cumprir regras, mas pelo poder de Deus. Como é que podemos ser discípulos, alunos de Jesus, só se o Espírito Santo nos der autoridade, capacitação, para sermos uma bênção para os outros? Foi Jesus que os fez pescadores de homens. Eu farei que sejais pescadores de homens. Eles eram pescadores na sua profissão e Jesus fez deles pescadores de homens. Eles iam aprender, eles iam ouvir. E nós também. É Jesus que faz de nós pescadores de homens. Temos de ouvir, temos de aprender, dar ouvidos ao seu Espírito, para que possamos ser uma bênção para outros, para que outros também possam ouvi-lo, possam ouvir o Criador, possam ouvir Jesus. E ser discípulo de Jesus é isso, é ouvir, receber e depois dar aos outros também. Em Isaías 54 nós lemos sobre o Messias. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Aprendemos, somos discípulos, como Jesus ouvia do Pai e fazia só aquilo que o Pai lhe dizia para fazer. O Espírito Santo nos dá autoridade, nos capacita para podermos ser uma bênção para os outros. Fomos criados para ouvir a voz do Criador, fomos criados para obedecer ao Criador, para o seguir, para o amar, não para cumprir uma série de regras pela nossa capacidade, mas também fomos criados, não para viver e receber apenas do Criador, mas para dar o que recebemos daquele que nos criou, daquele que nos salvou, Jesus. Estes homens andaram com Jesus durante o seu ministério, mas hoje nós podemos ter Jesus em nós. Estes homens tiravam peixes vivos do mar para que os peixes morressem, mas agora eles iam passar a tirar homens mortos dos seus delitos e pecados para a vida. Eles iam, pelo poder de Jesus nas suas vidas, pregar as boas novas da paz para aqueles que, por odiarem Deus, estavam mortos e separados de Deus. Pois só pode valorizar, entender a bênção de ser, entre aspas, pescado, ser salvo da ira de Deus. Alguém que entenda que odiava a Deus e agora ele mesmo, Deus, se reconciliou conosco. Há duas maneiras para estar longe de Deus. Uma é não crer nele. Outra é achar que estamos perto dele, que ele está connosco, por alguma coisa que possamos ter feito. Mas Jesus veio do céu, anunciando o Evangelho, a Boa Nova, pregando o arrependimento. Ele veio para que possamos ouvir a voz daquele que nos criou. Ele veio para nos dar poder, nos capacitar, nos levar à obediência. Ele veio para nos fazer pescadores de homens, para sermos uma bênção para os outros. E só Ele pode fazer isso. E Ele quer fazer isso na nossa vida.